que eu posso esperar do meu filho Down? Vamos falar sobre isso? Desde o momento que você tem o diagnóstico, você trava todos os sonhos que você pensou para o seu filho. A verdade é que a gente precisa fazer uma análise de tudo que a gente viveu até hoje com relação à experiência Down na nossa vida e na vida dos outros. O que você tem de experiência com pessoas com trissomia 21 perto de você? Possivelmente nenhuma. E normalmente o que a gente via era uma exclusão extrema, uma seletividade ao ponto de a gente não ter o contato. Hoje o que a gente vê é o início dessa inserção. Então é muito normal virem pensamentos. Esses pensamentos só não podem travar a sua vida e a vida do seu filho. Meu filho é Down, e agora o que eu faço? Meu filho é Down, o que eu posso esperar dele? É um ótimo questionamento para você ter com bons profissionais, com profissionais que você entenda que tenham experiência para te passar algo sobre histórias boas. Não adianta você pegar e conversar com um médico que acha que isso é uma doença. Trissomia 21 não é doença. Então já começa a você se questionar, aceitar os seus questionamentos, falar sobre, buscar pessoas que queiram dialogar abertamente com experiências positivas. O que você pode esperar sobre o seu filho Down? O seu filho, se não fosse trissomia 21, o que você esperaria dele? Como você lidaria com ele? O que você ensinaria? O que você teria paciência para passar? Quais os valores, as ideias, os pensamentos que você queria colocar na vida dele? O que você gostaria que ele tivesse de habilidade? Porque não vamos fingir aqui, nós todos como pais, como seres humanos, criamos expectativas. Independente se essas expectativas vão ser atendidas ou não, é importante que você entenda qual era o seu pensamento anterior antes de um diagnóstico. O que você almejava viver? Para e pense. Nesse momento que você tiver toda essa lista, e faça uma análise de que o seu filho poderá sim executar todas elas caso ele queira. Porque seja trissomia 21, seja qualquer coisa, trata-se de um indivíduo que não é você. Seus pais criaram expectativas sobre você, você atendeu todas elas? Você teve habilidade para tudo que seu pai e a sua mãe desejou para a sua vida? Não necessariamente. E o seu filho, a mesma coisa. Eu vou contar da minha história. Tenho 3 filhos, me chamo Camila, e os meus 3 filhos em idades diferentes me trouxeram aprendizados diferentes sobre expectativa. Minha primeira filha nasceu e eu muito jovem, nem expectativa eu tinha pensado sobre isso. Simplesmente o fato era, o sentimento era, eu quero ter um filho. Ponto. Fui aprendendo sobre isso ao decorrer do caminho. E é muito complicado porque quando você tem uma vida em que você não executa as suas próprias expectativas para si, como é que você vai esperar do outro? Então, mais um ponto de reflexão que você precisa ter. Quais são as expectativas suas sobre você, para depois você projetar algo para a vida do outro. Você consegue executar todas as expectativas que você tem sobre você? Será que então você consegue fazer com que o outro execute as expectativas que você tem sobre o outro? Olha que loucura. Então, esse era eu até alguns poucos anos atrás. E aí, quando eu fui ter minha segunda filha, eu também estava muito próxima nesse momento, não criei expectativas. Fui vivendo a vida. Hoje, eu posso dizer, independente do Lorenzo, que as minhas expectativas para o futuro são muito mais amadurecidas, muito mais no sentido de que elas serão como seres humanos, como pessoas, como elas para elas próprias. E aí depois sobre elas para o mundo do que qualquer outra coisa. E nesse pensamento eu tive Lorenzo. E antes de saber o diagnóstico de trissomia 21, eu criei expectativas equivocadas. Primeiro que eu criei a expectativa do Lorenzo ser uma menina. E o Lorenzo, então, é um menino. Isso é muito comum. Então ele vai ser homossexual por isso? Cara, se ele decidir isso pelo caminho, a gente vai ver depois. Não é uma questão. A questão é que, o tempo inteiro, a vida
E no meu caso, eu entendo que Deus nos convida a viver fora de expectativas no viés da frustração. Espere coisas boas, execute coisas boas, projete, faça por onde, e o que acontecer, colha os frutos do aprendizado, inclusive quando não der bom dentro do que você imaginava. E quando eu criei a expectativa do nascimento do Lorenzo, eu pensei que então, sem o diagnóstico, ele ia nascer quando eu espirrasse, meu terceiro filho de uma gestação de um histórico de dois partos normais, e já não começou assim no nascimento. Lorenzo simplesmente não se desenvolveu ao ponto de nascer por si próprio, e eu precisei criar um processo de indução do parto. Daí já frustrou as expectativas. O aprendizado começou desde da espera dele. Quando veio o diagnóstico, não foi uma questão para mim. E eu não me travei naquilo que a gente espera, no histórico que a gente viu, viveu, sentiu, ouviu falar sobre síndrome de Down no passado. Eu percebi naquele momento que eu precisava ser a mãe do Lorenzo. Eu não sou a mãe da carga genética dele travada num cromossomo X ou Y, nem da Duda, nem da Lara, nem do Lorenzo. Eu sou mãe do Lorenzo. Vamos esperar ver o que vem e vamos se desenvolver em cima daquilo. E daí vem pais normalmente de meninos. O que eles almejam? Jogar bola com seus filhos. Isso comumente falando. E aí dentro dessa lógica, por que não esperar que você vai jogar bola com seu filho trissomia 21? Por que não esperar que o seu filho trissomia 21 vai fazer um MBA? Por que não esperar que o seu filho trissomia 21 vai dirigir? Eu posso dizer especificamente na questão da direção. Porque agora eles estão começando a tirar carteira de motorista. Porque agora eles estão começando a ter um espaço de possibilidade de inclusão. Ainda não existe essa inclusão. Você e eu somos pais de uma geração que inicia passos devagares para isso. Por isso tanta discordância, por isso tanto ponto de interrogação. Porque não se há um ouvir deles. Porque sabe o que a gente espera de uma pessoa síndrome de Down, diante do que a gente viu, viveu, sentiu e ouviu falar sobre? Uma criança sentada, que fala extrema dificuldade ou nem fala, que não executa nada, que é extremamente dependente de um pai e uma mãe, que é uma criança grande. Eu já ouvi muito isso. Que é simplesmente uma pessoa que não tem opinião própria, que não tem pensamentos, que é uma pessoa com uma sexualidade muito aflorada. Todas as expectativas criadas vão ser as expectativas plantadas no seu filho e no meu filho. Se você só esperar isso, você vai colher possivelmente isso, a não ser que ele tenha uma força interna de te mostrar o contrário. Gere a possibilidade dele viver tudo que ele possa viver. Você é uma pessoa que tem mais fartura financeira, bote ele no inglês. No tênis. Você já pensou que o seu filho pode ser o melhor tenista mundial? E por que não? Hoje nós vivemos na rede social a possibilidade de participar de outras histórias paralelas que vivem as mesmas circunstâncias que nós. E a gente vê, quando a gente quer ver e olhar pelo prisma do sucesso, histórias incríveis. Carteira de motorista, modelo Victoria's Secret, o outro, judoca, que não luta somente com pessoas com deficiência. Até essa palavra deficiência, ela é muito cruel, porque eu sou deficiente e você? É perfeito? Eu não sou. Eu sou deficiente em inúmeras coisas. E eu posso dizer, o meu filho vai ser na dele. Quando ele nasceu, e eu então entendi que eu precisava me dedicar a ele como meu filho, pura e simplesmente, a minha lógica mudou. Eu não cuido do meu filho pela trissomia 21 que ele tenha. Eu cuido do meu filho pelo meu filho. E eu escuto, vejo, ouço e vivo parâmetros muito equivocados e outros que me fazem repensar. É assim quando a gente tem filho. Você não sabe o que vem.
O seu filho pode não ter sido diagnosticado como trissomia 21, mas ele pode sim ser um adulto com extremas dificuldades. Um adulto que quer ser tudo e não é nada. Um adulto que não consegue parar no emprego. E se a gente for investigar a fundo, há algo ali que aquele adulto precisa resolver. Um adulto que é reativo, é grosseiro, é agressivo. Outro adulto que tem um problema com sexualidade muito aflorado. E não no sentido só de travar, às vezes no sentido de ser muito. E aí eu te trago a pensar por que você então colocar ali um fardo no seu filho de simplesmente subestimar que ele não será nada. E aí por isso, o que a gente gera? Um coitadismo. Ele não consegue correr, você também nem sequer o ensina a superar as dificuldades dele. E você estabelece, você coloca ali um ponto final. Ele não vai porque ele é. Ele vai ser tudo que ele quiser. A diferença é que eu preciso incorporar o meu papel de mãe no processo do meu filho. Seja qualquer filho. O meu processo, o meu ponto de partida é coparticipação e plantar uma semente o tempo inteiro. E regar, e podar, isso é ser mãe. Então, quando o meu filho começou a mamar, eu ouvia, ele não vai mamar, tem problema na boca. Meu filho vai mamar. Se eu tentar tudo e ele não mamar, vai pra mamadeira. Deixa estar e vai ser feliz na mamadeira. Vai ter o meu acolhimento. Isso não é só a trissomia que vive, isso são todas as expectativas maternas e paternas. E aí o meu filho foi então com 2, 3 meses, eu lembro das minhas filhas, 2, 3 meses já pegava tudo, já brincava com tudo, e o meu filho começou a pegar tudo, com 2, 3 meses, igual. Mas se eu coloco ali, ó, pá, não vai, eu não faço a minha parte. Se eu então crio a expectativa que não vai, eu não faço a minha parte para ele ir. Porque ele não é um passarinho que por mais que o pai e mãe não dê aquele empurrão para ele bater asas e voar, uma hora ele vai. Filhos humanos não vão. Precisa ter assim um ponto no meio da multidão para que seja. Mas se você não fizer o seu papel de pai e mãe, não vão. E aí, então, o meu filho veio se desenvolvendo e eu criei expectativas. Minhas filhas sentaram por volta de 5 meses, elas engatinharam, uma com 7, a outra já nem engatinhou, já foi andar com 9, e eu criando a expectativa. Uma andou com 11 meses para 1 ano. Lourenço, então, vai andar com talvez, quem sabe, 1 ano e meio, 2. Pois é. Eu me frustrei. Mas eu não parei. Eu entendi o tempo inteiro. Meu filho não fazia fisioterapia com um profissional. Eu fui a fisioterapeuta com orientação de um grande anjo na minha vida. Que através do WhatsApp ele me dava orientações, exercícios específicos, e ele se chama Tomás. Tomás é um fisioterapeuta maravilhoso, um grande amigo desde que eu sou adolescente e me ajudou. Mas se eu não peço ajuda dele, se eu não executo o que ele fala, o que ia acontecer? Pelo menos 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia, observe seu filho, olhe para ele, estimule ele, seja trissomia 21, seja não. É seu filho. Então hoje eu digo para você, o meu filho, ele chuta uma bola. Ele já tá correndo. O meu filho tá contando até 10 praticamente, dentro das limitações da idade dele. O meu filho, daqui a pouquinho, ele vai aprender outras coisas, mas já começou a aprender cores. O meu filho andou com 2 anos e 4 meses. Mas ele sentou
com uns 8 meses. Ele engatinhou perto de 1 ano. Mas porque também, não por trissomia, ele teve uma questão cardíaca. E isso atrasou um pouquinho, porque tem suas limitações. Cumpra seu papel. Cumpra seu papel. Não negligencie pelo medo. Não faça menos pelo que você já viu e ouviu. Faça pelo seu filho, independente da carga genética dele. Ele é seu filho. E saiba, seu filho possivelmente vai ficar para a história. Porque o seu filho e o meu filho, as nossas famílias e todos os envolvidos vivem um momento único. Não feche o olho para isso. Seu filho vai ter filho. O seu filho vai poder casar. O seu filho não precisa ficar com a boca aberta, babando. Você não pode ficar esperando isso. Não aceita. E faça por onde? Assuma seu papel. Crie expectativas sim, independente de qualquer coisa. E tenha liberdade emocional de deixar que ele cumpra ou não as suas expectativas. Fica com Deus, tá?